Olá, povo, tudo bem com vocês? Estou aqui para tentar dar uma aula sobre o continente europeu. Antes da gente iniciar o conteúdo, gostaria de dizer que a saudade é grande, não vejo a hora de nós sermos liberados para o retorno às aulas, mas a gente sabe que o isolamento é um momento muito importante para que essa pandemia seja eliminada o quanto antes, pelo menos do território brasileiro. A gente sabe que o isolamento não é possível para todos, mas já que nós somos colocados nesse processo, acredito que a gente tem que respeitar e tentar cumprir ao máximo possível. Aqueles que saírem de casa por algum motivo, tome cuidado, use máscara, não é um momento para a gente ficar se cumprimentando, abraçando, beijando, principalmente as pessoas que não estão dentro do nosso convívio social direto, ou seja, aquelas pessoas que moram conosco, ok? Então, vamos lá? Primeiro ponto que a gente tem que parar para pensar, e é a primeira coisa que o livro de vocês traz, é a localização. Então, primeiro ponto de referência que a gente tem que ter, e o ponto de referência mais importante para nós, que foi por onde os europeus chegaram aqui no continente americano. Ou seja, a oeste, a Europa é banhada pelo Oceano Atlântico, ok? Do outro lado, nós temos o continente asiático, portanto, a Europa faz fronteira com o continente asiático a leste. Ao sul, nós vamos ter o Mar Mediterrâneo. Se a gente atravessar o Mar Mediterrâneo, nós vamos ter o continente africano. E ao norte, nós teremos o Oceano Glacial Ártico. O segundo ponto que eu quero comentar com vocês está ligado à forma de regionalização. O livro vai trazer para vocês a Europa dividida por regiões. A gente pode estar dividindo a Europa por questões geológicas, questões populacionais, por clima, vegetação. E a primeira forma de regionalização que o livro de vocês vai apresentar vai dividir a Europa em setentrional, ocidental, central e oriental. O livro de vocês traz o conceito certinho, explicando qual critério utilizados para essas definições. Então dá uma olhadinha ali. Então, gente, algo que eu quero falar agora com vocês está relacionado ao tipo de relevo do continente europeu. Apesar da Europa ser considerada um continente pequeno, principalmente se a gente comparar a Ásia, que está ali ao lado, a Europa possui um conjunto de relevo bastante diferenciado. A maior parte do relevo é formado por planície, mas o que vai me chamar mais atenção, e talvez para vocês também, é o critério altitude. Dentro do processo de formação geológica, dentro do processo geomorfológico, a Europa vai possuir regiões onde a altitude vai estar abaixo do nível do mar. Essas regiões são chamadas de terras baixas. Um país que abrange esse território é a Holanda. E regiões de grandes altitudes, que vai ultrapassar 1.000 metros de altura, né? Onde a gente tem, por exemplo, os Alpes suíços, ou então aquela região que faz a divisa entre a Itália e a Alemanha, por exemplo, tá? Mas o que mais me chama a atenção do relevo europeu nesse momento é a altitude, que vai determinar muito no processo histórico também, na formação da população e alguns hábitos europeus ao longo de sua história. Então, gente, agora eu quero falar sobre o clima. E antes de falar sobre os diferentes tipos de clima da Europa, eu gostaria de lembrar vocês que dois fatores são os principais que podem determinar o tipo de clima numa região. O primeiro fator é a localização e o segundo fator é a altitude. O fator localização é o que vai determinar a maior parte que vai predominar o tipo de clima no continente europeu, que é o clima temperado. Por ser um continente que vai estar entre uma região acima do Trópico de Câncer
e abaixo do ciclo polar ártico, né, a maior parte do território vai fazer com que essa região seja considerada temperada. O que é o clima temperado que a gente precisa entender? Por conta do movimento de translação, o giro que a Terra dá em torno do Sol, vai fazer com que a incidência de raios solares tenha diferenças, né? Em alguns períodos do ano, no verão, por exemplo, nós vamos ter muito mais raios solares e no inverno menos raios solares, né? Então, isso vai determinar muito o tipo de clima no continente europeu, tá? E outro critério, a altitude, que eu quero lembrar vocês, a gente já viu que a Europa vão ter regiões onde a altitude vai estar abaixo do nível do mar, e nós também vamos ter regiões onde a altitude vai estar acima de 1.000 metros de altura, né? Então isso vai estar determinando bastante as características do clima do continente. Então o primeiro tipo de clima que a gente vai estar, que eu quero falar com vocês, é sobre o clima temperado oceânico, né? O que vai estar determinando? É a grande pluviosidade, né? A umidade que é de origem oceânica, do Oceano Atlântico, né? Vai estar interferindo bastante em algumas regiões, principalmente aquelas que estão mais próximas do litoral, né? A região oeste da Europa, tá ok? Então, o próximo tipo de clima que eu quero falar com vocês é sobre o clima temperado continental. Nessas regiões não tem tanta umidade, então é uma região de clima mais seco, mas não impede de ser fria também. Vai ter frio, e frio bastante rigoroso comparado ao nosso, né? Dependendo da região. A região que se destaca é o leste europeu, tá? O próximo tipo de clima é o clima de montanha. Lembra? Acabei de falar para vocês. Nós vamos ter regiões com mais de 1.000 metros de altitude. Então, o que vai ocorrer? Nessas regiões, quanto mais alto nós formos, menor será a temperatura. Então, por conta da altitude, isso vai estar determinando o tipo de clima em algumas regiões do continente. Tá? Então e eles são rigorosos, principalmente durante o inverno, eles são temperatura menores, tá? E o outro tipo de clima que eu quero falar com vocês é o subpolar. Sabe o que mais me chama a atenção? É que dependendo da época do ano, a temperatura pode ficar a uma temperatura 50 graus negativo, né? Então eu acho é um frio que eu não me imagino de forma alguma vivendo numa região como essa, né? E o outro tipo de clima que a gente, né, o que falta para que eu vou estar destacando para vocês é o clima mediterrâneo. Lembrando que ao sul a Europa faz banhada pelo mar Mediterrâneo. Então o mar Mediterrâneo, assim como o Oceano Atlântico, né, que vai determinar o clima temperado oceânico, o mar Mediterrâneo, dependendo da época do ano, vai estar até porque, né, ali na África tem o deserto, alguns desertos, o Saara, né, o mais próximo, e dependendo da época do ano vai estar influenciando na quantidade de umidade. Então o que vai acontecer? Durante o inverno, nós teremos invernos a menos, não serão tão rigorosos, né? Mas o verão costuma ser seco, o inverno chuvoso, tá? Então essa é a diferença durante o ano, né? Então o inverno é chuvoso, tá? E o verão ele é mais seco, né? Aqui no Brasil a gente durante o verão a gente costuma ver chuvas, né? Chuvas de verão. Lá não é uma característica por conta da umidade, não vai estar interferindo como interfere aqui. Mas se bem que aquilo que vai influenciar na quantidade de chuvas aqui na nossa região é a umidade que vem do Oceano Atlântico. Beleza? Então é isso que eu destaco sobre os diferentes climas da Europa. Então, para finalizar os aspectos naturais do continente europeu, vamos falar rapidamente sobre os principais tipos de vegetação. O que vai determinar o tipo de vegetação ou é a localização, a altitude ou o tipo de relevo, né? Então, quais são os principais tipos de vegetação que nós vamos ter na Europa? O principal tipo de vegetação que eu destaco é a tundra.
Então, ela me chama bastante atenção porque esse tipo de vegetação tem que se adaptar a invernos bastante rigorosos. A gente vai ter no máximo 7 semanas de verão, né? A floresta conífera, que está mais próxima às áreas próximas ao sul do continente, né? A floresta temperada, tá? Que são vegetações que têm que estar adaptadas a 4 estações do ano. As estepes, elas precisam de um solo fértil, mas o tipo de vegetação são vegetações rasteiras de pequenos portes, né? E por último, eu cito para vocês a vegetação mediterrânea, que são aquelas mais próximas e que vão ter influência ou da umidade do mar Mediterrâneo, ou também do clima seco durante o verão, né? O período mais quente do ano, como eu já falei para vocês lá no tipo de clima, que o verão nessa região costuma ser mais seco do que no inverno. Então, pessoal, após a gente ter visto os aspectos naturais no continente, a gente pode ter certeza que esses aspectos vão estar influenciando de forma direta na vida da população. E essa influência acabou se espalhando o mundo afora. Neste momento, para a gente somar aquilo que a gente está aprendendo, eu vou preparar para vocês uma receita onde a protagonista é a maçã. A maçã, que é uma fruta também típica hoje, a gente pode dizer que é bastante cultivada aqui no nosso estado. Nosso estado é o maior produtor nacional. Ela nos proporciona elaborar diversos pratos. E um dos pratos típicos da França, eu vou focar na França nesse momento, é uma torta de maçã invertida ou torta de frigideira, né? A gente pode talvez entender das duas formas. Ela se chama tartatin. Essa é uma torta que se originou numa região central da França, num restaurante que pertencia a duas irmãs, e essa receita surgiu do acaso. Uma delas foi preparar a torta após um cliente solicitar, e por engano ela acabou primeiro preparando a maçã, caramelizando. Eu vou mostrar para vocês como se prepara, e meio estabanada, né, me identifico com ela, não sei porquê, ela então resolveu colocar a massa por último, né? E sem saber, a pressa, ela tinha que entregar alguma coisa para o cliente. Ela levou na própria frigideira para o forno, assou. O resultado foi excepcional, né? E fez muito sucesso, fez tanto sucesso que até hoje essa torta ela é vendida e é um prato típico francês. Então eu vou preparar para vocês terem uma noção do que é. E quem sabe vocês um dia prepararem também para degustar, né? Ver se vocês gostam também. Então, pessoal, agora para dar continuidade, a gente vai iniciar pela preparação da massa. Então, primeiro eu coloco 4 xícaras de farinha de trigo. Eu vou preparar na batedeira porque eu acho mais rápido, né? Mas pode ser com a mão também, tá bom? 4 colheres de açúcar e 100 gramas de manteiga. Então, primeiro eu estou colocando só os ingredientes secos, né? Isso vai formar uma farofinha. Vamos lá, devagar, né? Com a farofa mais ou menos pronta, né? Eu vou então acrescentar o meu último ingrediente, que é um ovo, tá? Então a gente pega e volta a bater tudo certinho. Então, após a gente bater por um tempo, né, a batedeira, a massa ela ficou assim, e eu vou levar ela, vou colocar ela dentro de um saquinho de plástico e deixar descansando por 30 minutos dentro da geladeira. Agora, após a massa ter descansado por 30 minutos, aqui está ela na geladeira, eu vou partir para a próxima etapa, onde eu vou espalhar ela. Vou deixar utilizei a forma da pizza, eu forrei com
com plástico filme. Então eu vou, com o auxílio da própria mão, eu vou espalhar ela e depois vocês vão ver o resultado. Como vocês podem ver, aqui está ela, né? Eu espalhei mais ou menos no tamanho da forma que eu vou utilizar, né? Eu não vou utilizar frigideira, porque eu não tenho frigideira com cabo totalmente de ferro para poder levar ao forno, mas com uma forma fica bem tranquilo. Agora eu vou enrolar ela e vou retornar com ela para a geladeira e esperar eu preparar o recheio. Agora eu vou começar a preparar o recheio. Como vocês estão observando, aqui eu tenho a forma. Eu coloquei 100 gramas de manteiga e por cima eu vou pôr 1,5 xícaras de açúcar. É bastante açúcar, como vocês podem ver. Isso aqui vai se transformar num caramelo. Eu descasquei 10 maçãs, né? Tá aqui a casca para comprovar, né? Eu coloquei também um pouco de suco de limão para que a maçã não escurecesse, né? Porque ela acaba oxidando. Então, como que eu vou montar nesse momento? Eu vou pegar essas maçãs, né? Dar mais uma mexidinha aqui, espalhar melhor o açúcar. Então, eu vou começar a pôr as maçãs. Eu dividi as maçãs em 4 pedaços. Eu utilizei a maçã gala, que ela é aqui da nossa região. Não se recomenda utilizar a maçã argentina, que ela é muito porosa e solta muita água. Prontinho, como vocês estão vendo, as maçãs já foram todas postas. Ficou um volume bem alto, mas conforme a gente vai caramelizando, vai aquecendo, essa maçã ela vai desidratando e o volume dela automaticamente vai diminuir. Então eu vou colocar um pouquinho de canela, porque eu gosto, é opcional, e vou ligar o meu forno, o fogão, né? E esperar, tá? Ela vai aquecer e vai caramelizar. Após uns 10, 15 minutinhos, a gente pode observar que o açúcar já caramelizou e, portanto, eu já posso desligar o fogo. Agora tá aqui a forma com a maçã. Eu já retirei a massa que estava na geladeira e vou começar a espalhar, daí com a ajuda de um garfo. Eu vou jogar essa massa posta. Eu vou pegar a minha luva, né, para não me queimar, e vou levar para o forno, que já está ligado e pré-aquecido a 180 graus. 40 minutos. Fecho e vamos aguardar o final. Agora, após 45 minutos dela assando, dá para perceber, eu vou desenformar. Esse momento que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o caramelo está numa temperatura bem alta. 1, 2, 3 e já. Bonito. E agora é se preparar para comê-la. Receita pronta. Agora é pegar um pedaço, servir um pouco de sorvete, pegar um pedaço, misturar com a bola de sorvete e após um excelente café da tarde, eu quero agradecer aqueles que assistiram o vídeo. Espero que todos tenham aprendido um pouco com essa aula que eu preparei para vocês e merci beaucoup.